porque eu sempre acreditei em mim. O problema é que as pessoas não acreditavam. Será que vale a pena? Será que é isso mesmo que eu devo fazer? Será que só eu tô vendo que faz sentido? Então eu consegui ver que não sou só eu, sabe? Isso não é uma limitação, isso de certa forma é até uma força, né? Mulherada é muito engajada, né? O pessoal... As meninas, assim, nossa, elas dão apoio, elas vibram juntas. Quando vamos juntas, vamos mais longe. É por isso que o Sebrae Delas Mulher de Negócios é o programa que fortalece a cultura empreendedora entre mulheres. Apoiamos o empreendedorismo feminino porque acreditamos que o protagonismo é delas. Eu queria empreender, eu tinha um pé de meia muito pequeno que ia me sustentar por um tempo muito curto. E eu não queria mais vender as horas do meu dia para coisas que eu não acreditava. Eu pensei, bom, eu já estou desempregada, eu tenho como me sustentar por alguns meses, se eu tiver que apostar em alguma coisa, eu quero alguma coisa que faça sentido para mim. O que eu achei legal do processo do Sebrae Delas foi isso, porque quando a gente vai empreender, não é só venda, não é só mercado, não é só tu vender o teu produto. Realmente tu tem que ter o autoconhecimento, tu tem que se desenvolver pessoalmente primeiro. Eu fiz muitas conexões e isso é uma força que eu não sei nem explicar, né? Tá com outras mulheres gera uma coisa física mesmo, não sei dizer se é energia, o que é, que a gente sente fisicamente uma força muito grande. É quase que eu olho para a minha colega, se ela pode, eu também posso. Então ela consegue, eu também consigo, né? As empreendedoras, na grande maioria das vezes, possuem desafios e necessidades diferentes. E aqui no Sebrae Delas Mulher de Negócios, nós criamos jornadas específicas para cada desafio e cada necessidade. Por isso, criamos jornadas diferentes para empreendedoras diferentes. Se você sonha em abrir seu próprio negócio ou precisa dar aquele impulso para decolar e ampliar sua empresa, a jornada Empreender para Elas é para você. Para mulheres empreendedoras na tecnologia, criamos a Inovação Entre Elas, uma jornada que fomenta o empreendedorismo feminino na inovação e tecnologia. Agro com Elas é uma jornada focada nas empreendedoras do campo que querem modernizar e tornar mais competitivo seu agronegócio. Para mulheres que se dedicam a empreender na gestão pública, desenvolvemos o Cidade por Elas, uma jornada dedicada a capacitar e fortalecer lideranças públicas femininas. O Sebrae Delas Mulher de Negócios foi pensado para você. Por isso, promovemos a conexão, o crescimento pessoal e o fortalecimento do empreendedorismo para mulheres, entre mulheres, com mulheres e por mulheres. Queremos que você faça parte desse movimento. Vamos crescer juntas? Olá, empreendedoras, tudo bem? Eu sou Marina Barbieri, coordenadora do programa Sebrae Delas Mulher de Negócios em Santa Catarina. E hoje eu estou aqui com o coração dividido, aquele sentimento bem agridoce. Triste, porque a gente sabe que é o nosso último encontro entre elas de 2024, mas também muito feliz porque foi mais uma temporada de muito sucesso, com audiência em todo o país e com muitas convidadas maravilhosas. E claro, mais feliz ainda, porque eu estou extremamente animada, que a gente já está a menos de 30 dias do Delas Summit. O evento vai acontecer nos dias 21 e 22 de novembro, aqui em Florianópolis, presencialmente, e vai ser uma oportunidade incrível e inestimável de ouvir ainda mais mulheres formidáveis, conhecer autoras, atrações artísticas, ter acesso a diversos serviços, não só do Sebrae, e principalmente fortalecer a sua rede de negócios. Ainda temos vaga e não deixe de garantir o seu ingresso. A nossa equipe vai colocar o link da tiqueteira direto no nosso chat. E se vocês ainda não viram ainda sobre o evento, não ouviram falar, o slogan do Delas Summit é: seja a líder do seu sucesso. Pois é, liderança feminina é um tema tão importante que a gente vai falar sobre ele também no encontro de hoje.
Recentemente, e aí eu tenho certeza que vocês já ouviram, viralizou na internet uma triste opinião de um empresário brasileiro sobre mulheres que atuam como CEO. Sabemos que enfrentar esses estereótipos e preconceitos em pleno 2024 só reforça a importância da necessidade de falarmos todos os dias como escapar de armadilhas e destravar facetas da visão empreendedora para deixar a nossa marca no mundo. E é justamente por isso que a gente convidou Priscila de Sá. Ela vai falar conosco hoje sobre o legado da liderança feminina. A Priscila é jornalista, psicóloga, coach, palestrante e mentora. Ela é pioneira em coaching online para mulheres. Foi a primeira palestrante de liderança feminina do Brasil. Ela acredita que toda mulher tem uma mensagem que merece ganhar o mundo. E vamos lá, nossa rotina de hoje. A palestra terá em torno de 45 minutos e ao final a gente vai reservar alguns minutos para que a gente possa interagir com a Priscila e responder perguntas que vocês vão colocar no chat. Ao final da apresentação também a gente vai colocar na tela do seu YouTube o QR Code com o formulário de avaliação e aqui a nossa equipe também vai colocar o link de acesso direto no chat. Não deixem de participar, a avaliação de vocês é extremamente importante porque sim, já estamos planejando 2025. Vamos lá, Priscila, é muito bom contar contigo na tarde de hoje. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e a palavra é toda sua. Marina, eu que agradeço, muito obrigada pelo carinho, pela recepção. Mulheres maravilhosas, muito obrigada. Muito obrigada ao Gui, que está aqui operando essas telas, dando nosso apoio aqui para nós nesse momento. É uma honra e uma alegria poder falar para vocês, mulheres, e principalmente pelo Sebrae Santa Catarina. É a minha primeira vez com o Sebrae Santa Catarina. Eu estive palestrando uma vez em Florianópolis, foi em São José pelos Correios, mas faz tanto tempo que meu coração ficou assim, até saltando assim de alegria por estar falando para as mulheres aí de Santa Catarina. Eu sei que tem mulheres de fora também, então eu quero dar uma olhadinha aqui no YouTube, eu quero que vocês falem de onde vocês são. Eu vi que já tem gente de Floripa, de Lages, e tô adorando que vocês já estão movimentando aqui com o networking. Pessoal, é engraçado, né? Quando a Marina Barbieri fala que eu sou a primeira palestrante de liderança feminina do Brasil, era para ser uma senhorinha, muito senhorinha, era para ser uma velhinha, não era para ser uma velhinha? E eu acho que eu sou uma coroa que ainda dá um caldo. E isso significa, gente, que falar de liderança é muito recente para nós mulheres. Então hoje, vou começar aqui já a compartilhar a minha tela com vocês. O nosso menu aqui do dia, o que a gente vai falar nesse minuto? Estou cheia de tela aqui. No nosso menu do dia, gente, a gente vai falar sobre o legado da liderança feminina. E quando a gente fala de legado de liderança feminina, pode parecer, né? Nossa, legado, ela está falando de alguém que deixa alguma coisa muito sólida depois que vai embora. E é mais ou menos por aí. Legado é tudo que a gente deixa de marca positiva na mente, no coração das pessoas, mesmo que a gente não esteja presente. E mesmo com uma história recente de liderança, é possível deixar esse legado. Legado vai ficar de qualquer maneira. A questão é o que é que a gente está fazendo para que nossas netas, nossos netos e bisnetos se lembrem de nós. A coisa mais difícil para brasileiros, ainda mais por causa dessa miscigenação que a gente tem e de tantos imigrantes na nossa história, né? É difícil a gente, muitas vezes, saber quem foi nosso avô, nosso bisavô, nosso trisavô. Mas será que nossos netos, nossos bisnetos e nossos trisnetos saberão de nós? Saberão de nós se a gente conseguir deixar uma marca diferente, que faça com que eles tenham orgulho de contar a nossa história. E é sobre escolher a história que a gente vai contar. A história de empreendedorismo feminino que a gente vai contar daqui para frente, que eu quero falar com vocês hoje. Aqui eu estou deixando o meu Instagram para a gente já começar uma conversa, já começar uma relação, e eu vou adorar saber os insights de vocês sobre a palestra, porque como a gente está remotamente, eu não vou poder abraçar cada uma de vocês. E essa vai ser uma conversa, gente, sobre vida real. Porque eu sei que vocês acham muito bonito empreendedora na frente do jatinho, tomando água na taça de cristal, mas na maior parte das vezes a realidade do empreendedorismo que não aparece é mais ou menos isso aqui, ó. É uma pilha de livros para ler que você está ali acumulando e nunca dá conta. Ou uma pilha de tarefa, ou uma pilha de roupa suja. Então vamos falar sobre o empreendedorismo feminino da exaustão, gente. É um jogo que eu não quero que nenhuma de vocês, nenhuma de nós aqui jogue. Esse é um ciclo, é o ciclo do empreendedorismo feminino da exaustão. E eu vou aproximar
esse infográfico, cortei ele em 3 partes para a gente poder mergulhar em como ele começa, como ele se desenrola e como ele termina. E isso não é para assustar vocês que ainda não empreendem, estão começando a pensar em empreender, ou vocês que já empreendem, mas ainda estão informais. Não, é para prevenir vocês de não caírem nas armadilhas, porque empreender para mulheres também é muito recente. Então vamos ver como é que esse ciclo começa. Esse ciclo começa quando a gente empreende sem planejar. Como é que é quando a gente empreende sem planejar? De repente, uma demissão, de repente, a perda da situação de um esposo, dos pais, jogam a gente para aquela situação de precisar fazer alguma coisa para levantar dinheiro. E aí você vai fazer o que você sabe, você vai dar aula particular, você vai passear com o cachorro, você vai cuidar de criança, você vai fazer brigadeiro para fora. E esse é o famoso empreendedorismo por necessidade. Quando a gente é jogada no empreendedorismo, a gente está pensando muito a curto prazo. É basicamente da mão para a boca, não é mesmo, gente? Fala a verdade. Muitas de nós já passamos por isso e ainda é a maioria, né? Embora esteja diminuindo esse número, muito graças a iniciativas como essa do Sebrae, diminuindo o número de empreendedoras por necessidade e cada vez mais por oportunidade, que é quando a gente faz uma transição com calma, com colchão financeiro. Mas na maior parte das vezes a gente empreende sem planejar. Como a gente empreende sem planejar, a gente não se considera empresária. A gente pensa na refeição. Próxima refeição, meu Deus, eu preciso vender para poder pagar o lanche das crianças de amanhã. E aí, como é que a gente pensa em sociedade? Se juntar com outra pessoa para fazer essa empresa crescer, esse negócio crescer e poder repartir o bolo, né, com mais pessoas. A gente pensa, bom, eu tenho aqui meu negócio de salão, né? Eu faço escova. E eu só preciso de uma garaginha. Bom, eu sei que a minha cunhada tem uma garagem na casa dela. Se eu der sociedade para ela em troca da garagem, acho que pode ser um bom negócio. A gente pensa em alguém que está próximo, a gente pensa em alguém que é uma amiga, mas muitas vezes a gente não pensa em complementar as competências. A gente pensa no quê? Em juntar as carências. E na maior parte das vezes, no empreendedorismo, quando a gente junta carências, nem sempre a gente tem bom resultado, principalmente em marketing e finanças. A gente está ali resolvendo, matando um leão por dia, né, para comer, tentando resolver essa situação. E aí a gente pensa, finanças, eu olho para o meu bolso, eu olho para a minha carteira, eu olho para a conta. Se tem dinheiro lá, tá indo bem. Se não tem dinheiro lá, danou-se, né? Eu não vou conseguir fazer estoque, eu não vou conseguir patrocinar, impulsionar aquele post da minha nova coleção de verão que eu estou montando, que eu estou colocando lá no Instagram ou no TikTok. E aí, o que a gente faz? A gente fica muito na operação. Quando a gente não investe nem em marketing nem em finanças, o que acontece? A gente não escolhe para quem a gente vai vender. Ao contrário, a gente é escolhida pelos clientes. E deixa eu te contar, não tem coisa pior do que vender para o cliente errado. Quando a gente vende para o cliente errado, gente, a gente só escuta desaforo e quase sempre o que a gente ganha, a gente gasta ou com farmácia, ou com terapia e ou com cachaça. Não que essas 3 coisas não tenham o seu momento e a sua importância, mas o que acontece? É uma venda difícil, é uma venda suada, porque nem sempre as pessoas enxergam o nosso valor. Então, o marketing nos ensina que a gente precisa se posicionar, mas falar em posicionamento para quem está começando, ainda para quem está começando no susto, parece utopia, não é mesmo? E aí, o que a gente faz? Olha o item 5, a gente centraliza demais. A gente nunca vai conseguir delegar, porque se a gente não tem colchão financeiro, a gente não está fazendo o quê? A gente não está contratando pessoas. A gente está assumindo todas as funções. E o pior, a gente acha que só a gente sabe fazer direito. Se a gente passa muito tempo sendo uma empreendedora, deixa aqui nos comentários quem é a empreendedora. Eu ainda sou um pouco empreendedora. Tenho alguns fornecedores aqui, mas na minha empresa é uma empresa de uma, né? Então, quem é uma empreendedora sabe exatamente o medo que dá quando chega a hora de você escalar um negócio e você fazer a sua primeira contratação. Você fala, não, ela não vai saber, não, ela não vai saber cuidar, ela não vai fazer como eu faço.
É naquele momento que você, que montou o seu salão de beleza na garagem da cunhada, teria que parar de fazer escova e começar a cuidar das clientes de uma maneira estratégica, fazer gestão de estoque, receber os propagandistas de produtos para escolher qual é a linha que você vai oferecer no seu salão, cuidar da gestão da sua equipe, né? Contratar um cabeleireiro que possa agradar as suas clientes para você poder sair da linha de frente. Mas esse é um momento definidor e muito complicado para a maioria das empreendedoras. E se ela está nesse looping de fazer ela tudo sozinha, quando é que vai sobrar tempo para ir para o digital, gente? Quando é que vai sobrar tempo para entrar numa trend que de repente pode viralizar uma postagem sua, um vídeo seu, mostrando o seu negócio, mostrando o seu processo, mostrando os produtos que você usa nas suas clientes? Não. E aí o que acontece? Hoje quem não está no digital não está. Mesmo que você tenha um negócio local, que você queira vender só para Lages, você precisa estar no Instagram, certo? Mesmo que você só queira vender para Itajaí, você tem que estar no Instagram. Você tem que colocar localização nas suas postagens, você tem que ser encontrável, porque se você não for, a sua concorrente vai, e não necessariamente ela é melhor que você em termos de serviço, de atendimento, de qualidade de produto, mas só pelo fato de ela ter tempo de postar, ela está na memória das pessoas e ela está construindo comunidade. A gente vai falar mais para frente como conseguir entrar no digital de um jeito que, com o mínimo de ações, você tem o máximo de resultado. E se você está nesse looping, você é a sua pior chefe. Sabe por quê? Porque pelo menos na CLT você tinha uma garantia de férias uma vez por ano, 13º, algum benefício você tinha. Nem que fosse você poder deixar cair a caneta no fim do dia, ir para casa e tomar uma cervejinha numa sexta-feira à noite. E agora você não se permite fazer isso. Você não se permite ir para um encontro super importante, como vai ser o Della Summit. Imagina, eu vou largar meu salão, imagina, eu vou largar minha loja para ficar ali 2 dias num evento fazendo networking. Não, eu não posso fazer isso. E quando você não faz isso, cresce o seu sentimento de solidão, cresce a sensação de que você está errada e cresce todo tipo de abordagem tentando fazer com que você desista do seu sonho de empreender, mesmo você sabendo que o seu negócio tem futuro e tem potencial. Conta para mim se é assim ou se não é assim. Conta para mim aqui nos comentários que eu vou dar uma espiada daqui a pouco, se você já passou por esse ciclo. E quando você está assim, você acaba envolvendo a família do jeito errado. É muito importante que a sua família se engaje no seu negócio. Mas qual é o jeito errado? É quando você escuta, por exemplo, a sua mãe que fala assim: ah, filha, agora que as coisas estão começando a dar certo para você, ajuda a sua irmã. Ela tem um filho que não vai para frente de jeito nenhum. O menino acorda meio-dia, não para em curso nenhum, nunca se dedicou à escola, só fica na rua com molecada de vibe errada. E a sua mãe quer que você coloque ele para dentro do seu negócio, para se encarregar de entregar as encomendas, sem responsabilidade nenhuma. E você, por culpa, fala: puxa, realmente, né? Eu estou começando a prosperar, eu não estou me dedicando à minha família, eu deveria fazer mais por eles. E eu vejo empreendedoras com esse desejo de melhorar a vida da família, muitas vezes ajudando do jeito errado. Quando ela deveria reinvestir no negócio, ela está emprestando dinheiro para os outros. E aí, o que acontece? Fica todo mundo num buraco mais ou menos. Não lá no fundo do poço, mas no meio do poço. Então, a hora certa de ajudar a família, gente, é quando você sair do poço, para você poder realmente ajudar com qualidade sem derrubar o seu negócio. E aí, quando tudo isso está acontecendo na vida de uma empreendedora, ela decide pelo medo. Ah, não vou comprar esse maquinário para personalizar os meus macarrons, porque eu não posso assumir essa dívida. E aí você fica com um produto que poderia ter 3 vezes mais valor agregado. E você está deixando de ter porque não pode investir. Você fica com medo de faltar no mês que vem. Então, a decisão pelo medo, ela faz com que a empreendedora fique estagnada ou então encolha. E é nesse momento, gente, é quando a empreendedora está nesse ciclo do empreendedorismo, da exaustão, que ela escuta esse tipo de frase. E eu também já escutei, e eu acho que algumas de vocês já escutaram, que é alguém da família falando: mas isso aí dá dinheiro? Social media dá dinheiro? Salão de beleza para pet dá dinheiro? Ou então, pior, né? No grupo da família começa a chegar
oferta de emprego, oferta de vaga de emprego, e aí alguém pega e fala: quando que você vai arrumar um emprego de verdade? Quando é que você vai arrumar um trabalho? Sonho tanto com o dia que você vai passar no concurso público e ter um salarião, estabilidade. E você que já está lá insegura, sofrendo com as contas, por mais que os clientes elogiem seus produtos e seus serviços, você começa a questionar: será que eu estou louca? Será que eu sou egoísta? E aí vem sua prima, que fica ali olhando suas postagens do Instagram, não comenta nada, não curte, não compartilha, não ajuda a divulgar, não engaja de jeito nenhum. Mas aí ela te encontra na festa de aniversário do sobrinho e fala: ai, você tá blogueirinha, né? Eu vi o seu post fazendo provador da coleção de verão. Blogueira ela. E você começa a ficar com vergonha daquilo que deveria ser o seu maior orgulho, que é a capacidade de você ser embaixadora do seu negócio. Conta aqui nos comentários quem foi que já escutou esse tipo de comentário. Nossa, tá caro. A sua amiga fala que o seu produto, ó, não é por nada, não é que eu não acho que seus bombons não têm qualidade. Não, eu sei que você usa chocolate importado, mas eu acho que tá meio caro, né? Você sabe que a fulana ali, ela cobra mais barato. E aí, o que acontece? Você começa a desanimar, né? E começam a falar que você ficou metida, que você ficou de nariz empinado agora que você é uma empresária. E só você sabe o que você está passando por dentro. Eu também já escutei isso, gente. Também já escutei esse tipo de comentário. E eu escutei pior, eu escutei profecias nefastas. Vou contar muito rapidamente minha história para vocês. Eu entrei na faculdade de jornalismo, né? Eu tinha 18 anos e no segundo mês eu engravidei, me tornei mãe solo do Pedro, esse bebê fofo. E as previsões que eu escutava das pessoas é que, uma criança sendo mãe de outra criança, o que é que vai ser desses dois? E é claro que eu não recomendo para ninguém ser mãe solo. Eu desejo que todas tenham pais maravilhosos para os seus filhos. E também nem recomendo que ninguém engravide ou se torne mãe sem recursos, sem estrutura. Mas aconteceu. E nem passava pela minha cabeça não ser mãe. E mesmo na faculdade de jornalismo, eu continuei, eu dei sequência. E logo que eu voltei da licença maternidade, tinha um trabalho de faculdade para fazer, que era um piloto de um jornal de bairro, para um bairro aqui de São Paulo. E os meus colegas de grupo eu voltei da licença maternidade, eu já tinha caído num grupo, e os meus colegas escolheram o bairro. E era um bairro que eu não morava, porque eu era muito mais pobre que eles. E era um bairro nobre, em que a maior parte deles morava. E eles falavam: bom, já que você estava aí descansando, gente, licença maternidade para minha turminha de faculdade era descanso. Já que você ficou aí descansando, você vai cuidar desse trabalho para a gente, tá? Então eles não fizeram nada e eu fiz. E quando eu fui para o bairro fazer reportagem, pesquisar pautas, pesquisar assuntos quentes no momento, eu fiz um bom trabalho jornalístico, mas eu escutei dos comerciantes: nossa, tá faltando nesse bairro um jornal mesmo que seja editorial, porque tem aqueles jornais que são só de propaganda, né? Por que você não publica de verdade esse jornal? E eu falei: será que isso vai dar certo? Eu procurei uma gráfica e a gráfica disse que fazia. Então, eu saí vendendo pelo comércio do bairro espaços publicitários naquele piloto de jornal e consegui o dinheiro suficiente para rodar os primeiros 1.000 exemplares. E depois dos 1.000 exemplares eu rodei 5.000, e depois de 5.000 eu rodei 15.000, e depois de 15.000 eu rodei 20.000. E aí, embora eu fosse um sucesso estrondoso editorialmente no bairro, de ter entrevistado pessoas muito famosas, importantes, porque era um bairro de intelectuais, o que aconteceu? Eu estava fazendo tudo sozinha e eu não me via com cabeça de empresária. Eu falava: esse negócio realmente não é para mim. E eu escutava na faculdade de jornalismo um professor que falou uma vez, ele era um professor super famoso, ele falou: jornalismo não é profissão para mães. Se você quer ser mãe, devia fazer pedagogia. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu acho que realmente não é para mim. Eu não conseguia estágio nem emprego, porque eu já era mãe e não era formada. E eu não podia escolher estágio que não pagasse nada, porque justamente eu já era mãe. E eu não me via como empresária do meu próprio jornal. Eu tinha ouro na mão. Eu tinha um tesouro com potencial gigantesco. Estava dando certo. Mas eu não conseguia nem delegar a entrega do jornal. Para vocês terem uma ideia, eu deixava os pacotes de jornal nas farmácias do bairro. E eu ia levando
de 50 em 50 na mão até as portarias dos prédios e pedindo para os porteiros deixarem embaixo da porta. Se deixasse na recepção, as pessoas não iam pegar. E eu queria que as pessoas pegassem e lessem. Então, eu tinha todo um chaveco em cima do porteiro, para o porteiro deixar meu jornalzinho embaixo das portas. E eu não acreditava que outros entregadores fariam isso. A única coisa que eu delegava era a diagramação, que era uma coisa que estava começando a fazer digital, né, num programa de computador, e eu não sabia fazer. Mas aí, gente, eu achava que eu precisava de um emprego de verdade. Eu acreditei nisso. Naquela época, vamos falar de 1995, não tinha Sebrae assim divulgando empreendedorismo, não tinha, era tudo muito recente. A gente não ouvia falar de Sebrae delas, a gente não ouvia falar de Empretec, esses programas maravilhosos que ajudam a gente. Então, eu me via como uma estudante de jornalismo que tinha um jornalzinho, e não como uma empresária da comunicação. E isso fez toda a diferença. Isso fez com que eu desistisse do meu primeiro empreendimento e que estava dando certo. Meu segundo empreendimento, seguindo o conselho do meu professor, já que jornalismo não era para mães, foi fazer faculdade de psicologia, gente. Eu falava, vou fazer faculdade de psicologia, porque é uma profissão mais feminina, e depois é fácil, é só montar um consultório e esperar as pessoas chegarem. Gente, será que a gente tem psicólogas aqui, profissionais da saúde? Se tiver, conta aqui como é que foi o seu trabalho de encher o consultório. Naquela época a gente não podia fazer propaganda, não tinha internet, não tinha redes sociais. Essa aí é a foto minha com o Pedro na minha formatura de psicologia. E eu descobri, gente, eu sou uma formada em psicologia, mas eu não tenho clientes. Conclusão, eu sou uma psicóloga falida. Aluguei uma salinha num prédio que alugava por hora, né? E eu me apertava para pagar aquele aluguel da sala, porque se eu não tivesse um lugar, eu não podia atender naquela época, eu não podia atender pela internet, aliás, só foi permitido atender como psicóloga na internet na pandemia. Olha quanto tempo obrigando psicólogos a terem um espaço físico. E aí, gente, o que aconteceu? Eu comecei a ter uma cliente aqui, outra ali, e elas amavam o processo. Elas me elogiavam muito. Pri, você está me ajudando tanto. Mas sabe o que é? A minha gestora falou que eu preciso melhorar meu inglês. O curso de inglês está caro. Eu vou ter que sair da terapia. E aí eu falava, ai meu Deus, se eu perder essa cliente que está dando certo, não vem outras, então melhor é dar um desconto. Então, elas viviam me atrasando. Elas falavam, posso pagar depois? E para não sair, eu acabava dando desconto, para não perder a cliente. E foi num desses períodos, gente, que eu enfrentei um tempo de vacas magras. O que aconteceu nesse tempo de vacas magras? A minha conta de luz estava atrasada, a minha máquina de lavar quebrou. E aí eu falei, bom, o que eu faço, né? Vou lavando a roupa na mão, conta de luz vou pagar com o dinheiro que a cliente me pagar. A cliente me pagou e aí apareceu a moça que vendia revistinha da Natura. E ela me apareceu com aquele creme. E minha mão estava destruída. Minhas mãos estavam destruídas de lavar roupa na mão. Era na época que São Paulo tinha inverno de verdade, que hoje não tem mais. E aí eu falei, bom, vou comprar o creme, vou esperar mais uns dias quando entrar o dinheiro, eu pago a conta de luz. Era a conta de luz ou o creme. Comprei o creme com aquela culpa, né? Levei para casa. Estava vendo à noite novela com o Pedro lá em cima da cama, brincando. Falei, agora é meu momento. Vou passar o creme de mãos. Agora aquele creme cheiroso, aquele tubo prateado lindo. E o Pedro estava ali pela cama. E quando ele viu aquele tubo prateado, gente, quando ele viu aquele tubo prateado, o que ele fez? Ele apertou o tubo com tudo e o tubo espirrou todo. Eu perdi um montão do creme. Mas no que ele apertou aquele tubo, eu dei um grito com ele. E o meu grito com ele deixou ele tão assustado, tão branquinho, mais branco do que ele já é, que eu me assustei com o susto dele. E naquele momento eu me dei conta de que, por causa de um creme que custava menos que uma conta de luz, eu estava desperdiçando um momento de conexão com a pessoa mais importante da vida. A pessoa que era a razão de tudo que eu estava fazendo até ali, meu filho. E naquele momento eu falei, eu nunca mais vou me colocar numa situação de ter que escolher entre um creme e uma conta de luz. E eu nunca mais vou me colocar numa situação de que um creme é mais importante do que um momento com o meu filho, né? E foi então que eu comecei a estudar sobre liderança. Foi então que eu comecei a ver
Quem vai valorizar o meu trabalho? Onde as pessoas vão pagar por aquilo que eu tenho a oferecer? O que eu preciso fazer para atrair clientes melhores? E eu fui entender, gente, por que é que para nós mulheres é tão difícil precificar, cobrar o justo pelo nosso trabalho e liderar. Liderar pessoas, liderar clientes, liderar até o gerente do banco no momento de nos conceder um empréstimo, uma maquininha ou uma taxa de juros melhor. Olha só esses dados. Até 1962, as mulheres casadas só podiam trabalhar fora, abrir conta no banco ou ter um estabelecimento comercial se o marido permitisse. Cartão de crédito só em 74. Eu nasci em 75. Laqueadura sem consentimento do cônjuge só em 2022. Ou seja, a gente tem muito pouca posse sobre os nossos recursos. Nossas mães tiveram menos ainda e nossas avós não tiveram nenhuma. Então, posse sobre dinheiro, posse sobre bens e posse sobre o próprio corpo. Tudo isso é muito recente. Percebe? Sabe por quê? Que a gente só pôde ter cartão de crédito a partir de 74? Porque coincidiu na mesma época com a permissão para o divórcio no Brasil. E aí os bancos, que são muito bonzinhos, olharam para a gente e falaram: ah, tem um público aí que vai ter uma queda no padrão de vida, mas vai receber uma pensãozinha para gerenciar. Ah, tem um público aí que não sabe nada de educação financeira, não entende o que são juros sobre juros, muito menos o que é rotativo. Vamos dar cartão de crédito para essa mulherada. E foi assim, gente, que nós fomos apresentadas ao Serasa. E é por isso que muitas de nós já começam a vida numa situação de endividamento. Então, é por isso, gente, que nunca é demais falar de protagonismo feminino e não é por acaso que a gente precisa reagir quando escuta falas infelizes de que mulheres não podem ser CEOs, mulheres não podem ser empresárias. A partir daquele despertar que eu tive, naquele momento em que meu filho apertou um tubo de creme que para mim valia mais do que qualquer outra coisa, eu fui entender o que é liderança. A liderança, gente, na prática, ela é fazer com que as pessoas façam aquilo que a gente precisa que elas façam. E na prática, ela é em 4 etapas. Engajar, que é fazer as pessoas quererem fazer. Delegar, que é fazer as pessoas quererem fazer toda e somente a parte delas. Cobrar resultados, que é fazer as pessoas fazerem o que precisa ser feito, como e quando foi estabelecido, combinado. E celebrar, que é quando a gente reconhece os resultados e retroalimenta esse ciclo. Engajar, fazer as pessoas quererem. Delegar, fazer elas fazerem do jeito que foi combinado. Cobrar, fazer as pessoas prestarem conta no prazo e do jeito que era para ser. E celebrar, reconhecer o trabalho bem feito. Esse é o ciclo da liderança em 4 etapas. Se você parar para aplicar isso na sua casa, com seus filhos, com seu companheiro ou companheira, na sua escola, na sua comunidade, nas suas redes sociais, você vai ver que isso sempre funciona, isso sempre dá certo. Mas o que a gente precisa entender e por que para nós é tão difícil nos vermos no lugar de líder e para os outros também é difícil ver mulheres no lugar de líder? Por causa dos estereótipos. Estereótipos é o quê? É um padrão de comportamento que acaba vindo na frente quando a gente imagina uma mulher na liderança. São os vieses. É o que eu penso que uma mulher pode fazer. Quando eu penso em mulheres na liderança, gente, a gente pensa em 2 tipos específicos, que é esse tipo, que é aquela mulher mais velha, mais madura, que entrou na liderança abrindo caminho no facão, quando não tinha nenhuma mulher nas empresas ou à frente dos negócios. A gente tem aqui na história do Brasil, as primeiras empreendedoras que a gente teve foram mulheres negras escravizadas que vendiam sua hora de trabalho por fora para conseguirem dinheiro para comprar a alforria de seus parentes. E a gente tem também aquelas proprietárias de terras, fazendeiras, quando ficavam viúvas ou órfãs, elas precisavam liderar sem nunca ter feito isso antes. A gente tem no mundo corporativo as mulheres que foram entrando nos anos 70 e 80 e que começaram a usar ombreiras bem largas assim e se vestir de cores muito sóbrias para ficarem ali, passarem despercebidas no meio dos outros homens e não serem engolidas por eles. Essas mulheres, como elas não tiveram modelos, não tiveram referências, elas precisaram se tornar mais agressivas para não serem engolidas pelo sistema. E é importante entender,
né? Elas se tornaram isso porque era o que elas conheciam, tá? Foi a maneira delas sobreviverem naquele lugar. Conta para mim, eu gosto de chamar essa mulher de Teresa Trator, mas eu trouxe essa imagem de um filme. Se você sabe que filme é, deixa aqui nos comentários. Olá, tem psicóloga. Ô, família Souza, colega, estamos juntas. Essa é a que eu chamo de Teresa Trator. Ela pende para o polo da agressividade, porque foi assim que ela aprendeu a liderar, a se defender num meio muito masculino, muito machista. Como que ela engaja as pessoas? Pelo medo e pela competição. Ela fala assim, se você não trouxer resultado aqui na minha mesa, vai ser demitida. Como é que ela delega trabalho para os outros? Ou ela delarga, assim, você que se vire. Ninguém me ensinou quando eu comecei, você que se vire e vai aprender. Ou então ela centraliza, porque ela tem medo de ser substituída por uma colaboradora mais jovem ou por duas colaboradoras mais jovens. Como ela cobra resultado? Sempre pela ameaça, estimulando a competição. Olha, a sua colega trouxe mais vendas do que você esse mês. Desse jeito, olha, eu vou ter que mandar você embora, hein? Desse jeito, você vai ficar sem bônus no Natal. Então, ela usa a ameaça para cobrar resultado. Como é que ela celebra quando tem resultado positivo? Sozinha, gente, porque ninguém quer essa mulher por perto. Ela nunca está nos grupos de WhatsApp da empresa, ela nunca está nas comunidades. Quando ela chega, todo mundo fica quieto, né? É a dona de loja que quando chega na loja, todo mundo fica quieto e não fala mais. Por quê? Porque não confia nela, né? Ela é agressiva, ela é arrogante, então quando tem um momento de crise, a equipe não fica do lado dela, a equipe só está com ela por salário e a hora que encontrar coisa melhor, vai embora, porque todo mundo gosta de ser amado, respeitado, reconhecido e pertencer. Só que existe um outro polo do viés das mulheres na liderança. O outro polo é aquele que pende para o polo da passividade, é a passiva, que eu chamo de Dani Docinho. Então, como é que funciona? Aí, olha só, Gabriela Munhoz. Isso, o Diabo Veste Prada, muito bem, Gabi. E aí, como é que a passiva lidera? Ela engaja pela sedução e pelo sentimentalismo. Por quê? Até ontem ela era sua colega. Aí hoje ela virou sua gestora. Como é que ela vai cobrar, pedir coisas para você? Ai, amiga, faz para mim, por favor. Ela acha que ela tem que ser muito fofa, né? Só porque agora ela é líder. Da noite para o dia, ela se tornou gestora, porque ela era muito competente na operação, naquilo que ela fazia, mas ela não entende que o trabalho dela não é mais fazer o trabalho de todo mundo. O trabalho dela agora é fazer as pessoas fazerem, capacitar as pessoas para isso e ficar de olho supervisionando. Mas ela não consegue, ela não se sente à vontade para delegar. Então, o que ela faz? Ela pega de volta. Ai, amiga, eu não sei, eu acho que tá meio difícil para você. Ai, deixa que eu faço, depois deixa que eu faço. Aí ela pega e faz tudo de todo mundo. Essa é a líder que facilmente tem o burnout. Por quê? Ela não confia na equipe e não confia na equipe porque ela não investiu em desenvolver essa equipe. Ela não teve coragem de se posicionar. Agora eu sou gestora de vocês e a nossa prioridade é esta. E eu estou aqui para fornecer para vocês tudo que vocês precisam, mas eu vou cobrar resultado. Ela não conseguiu mudar essa comunicação de coleguinha para gestora. Como é que ela cobra de resultado, então? Gente, se ela não engajou e não teve coragem de delegar, ainda pegou trabalho de volta, ela cobra resultado muito sutilmente. Por quê? Existe um acordo de não feedback. Você não fala mal da minha liderança, que eu também não falo mal do seu trabalho. Deixa que eu seguro suas pontas. Ela nunca tem tempo de celebrar resultados como um time, sabe por quê? Porque ela está sempre trabalhando até tarde, fazendo o trabalho dos outros, por não ter tido coragem de delegar. E aí, gente, mesmo que só ela tenha trabalhado, ela fala, nossa, nós fizemos um grande trabalho, porque ela precisa fingir que é uma boa gestora. Essa líder é candidata a ter burnout. Por quê? Porque ela não mudou a cabeça de operacional para estratégica. E talvez aí no seu negócio, na sua família, hoje, você esteja sendo essa líder que acha que precisa seduzir as pessoas pelo sentimentalismo para que elas façam como se fosse um favor pessoal o trabalho delas, né? Então vamos ver como é que a gente poderia ser se a gente não for nem a agressiva e nem a passiva. A gente persegue o quê, gente? Fora dos vieses de agressiva e passiva, e vale lembrar,
Se eu sou agressiva no trabalho, no negócio, pode ser que eu esteja sendo passiva em casa. Se eu sou passiva no negócio, com a equipe, provavelmente eu estou agredindo alguém em casa. Quando eu estou sendo grossa com meus filhos, eu estou sendo grossa com meu companheiro, eu estou sendo grossa até com o gato, né? Então, o que a gente tem que buscar? Um ponto médio, que é a assertiva. A assertiva, ela nem é bobinha, nem deixa ser enganada e feita de boba, mas ela também não passa por cima das pessoas, ela não humilha, ela não mete medo, ela simplesmente se comunica sem causar nem sentir constrangimento. Vale a pena entender como é que a líder assertiva lidera nas 4 etapas? Vamos ver isso? Se tiver alguma pergunta, Marina, pode passar para mim. Por enquanto, não. Só realmente interagindo contigo e fazendo comentários dessas provocações, tá? Tá fluindo muito bem. Beleza, meninas. Qualquer dúvida, pergunta, pode fazer aqui. E se vocês quiserem comentar, eu sou mais para agressivo, ou eu sou mais para passiva, ou eu estou conseguindo ser assertiva, pode deixar aqui nos comentários. Olha só, como é que a gente engaja de um jeito assertivo? Lembra que engajar é fazer as pessoas quererem fazer? Então, não fale, mostre. A gente realmente engaja as pessoas pelo exemplo. É quando a gente mostra para os nossos filhos que primeiro vem o trabalho, depois vem o lazer, eles também vão primeiro fazer o dever de casa para depois jogar videogame, né? E eu me lembro muito bem, uma época que eu vivia pedindo para o meu filho recolher a roupa suja e colocar no cesto para eu lavar. E eu falei, se você não recolher a roupa suja ao longo da semana, você não vai ter roupa para usar no fim de semana. E eu falei, e eu parei de falar. Chegou no fim de semana, ele não tinha roupa para usar. E aí ele aprendeu que ele tinha que fazer isso. Ou seja, eu parei de buzinar e repetir 1000 vezes na orelha das pessoas e simplesmente mostrei o que acontecia. É importante mostrar tanto as consequências positivas de uma ação, como as consequências negativas da não ação. Então, como é que a gente engaja a nossa equipe? Como é que a gente engaja a nossa família? A gente fala da nossa visão, a gente associa a tarefa aos valores da pessoa e a gente conta histórias. Engajar é contar histórias de um futuro brilhante. Então, por exemplo, eu tenho uma meta, né? Puxa, se eu conseguir pegar esse cliente bem grande, no fim do ano, todos nós vamos passar uma semana na praia, curtindo. Ou nós vamos passar uma semana em Gramado, ou nós vamos passar uma semana na Bahia, ou a gente vai juntar e no ano que vem a gente vai para Disney, todo mundo. Então, quando você fala da sua visão, é mais fácil eles se engajarem. É mais fácil eles se engajarem naquilo que precisa ser feito. Marina, acho que tá vazando algum áudio aqui, desculpa. E como é que a gente então faz para a gente falar da nossa visão? A gente fala qual é a tarefa que precisa ser feita. Olha, para eu pegar esse cliente grande, eu vou precisar entregar uma encomenda num período recorde, num prazo recorde e sem nenhum defeito. E aí você vai recrutar a sua turma. Gente, é a viagem para Disney. E você vai deixar no fundo de tela do celular de todo mundo o Mickey bem grandão. O castelo da Cinderela, bem grandão, enquanto todo mundo ajuda a embalar os bem casados que você vai vender para esse influenciador famoso que vai casar. Porque você precisa que essas pessoas tenham uma visão de futuro. Associar tarefas aos valores. A sua sobrinha passa o dia inteiro no TikTok e você sabe que ela é muito boa de fazer trends, aquelas tendências de vídeo. Então, o que você faz? Você fala para ela, puxa, eu sei que você gosta de make, né? Gosta de maquiagem. E eu vejo que você também é boa com as trends do TikTok. Vem aqui na minha loja, faz umas trends aqui na minha loja e se você fizer 4 posts por mês, eu dou a base da Boca Rosa que você tanto está querendo. Pronto, estou associando um valor, beleza, maquiagem, algo que para ela é importante, a uma tarefa que você precisa que seja feita. E conte histórias. Conte histórias. Nosso cliente vai ter o momento mais importante da vida dele, que é o casamento. E esses bem casados é o que as pessoas levam para casa escondido no bolso. Elas podem chegar em casa, comer o bem casado e pensar, puxa, ele arrasou no casamento. Ou elas podem chegar em casa, comer o bem casado e falar, poxa, um cara tão rico podia ter escolhido uma marca melhor. É a nossa imagem que está indo lá.
Vamos fazer as pessoas que levarem nossos bem-casados no bolso falarem que foi o melhor bem-casado que elas comeram na vida? Pronto, contei uma história, engajei. Hora de delegar. Como é que a gente delega? E olha só que incrível, como isso é um ciclo, quanto mais você engajar, quanto mais você investir no engajamento, mais fácil vai ser você delegar, porque a pessoa já está aquecida, ela já está afim de fazer. Você não vai precisar que ela assine um contrato, você não vai precisar ameaçar, ela está querendo. Então vamos lá. Delegar, como é que a gente delega para as pessoas? Como é que a gente faz as pessoas fazerem a parte delas no prazo combinado? Olha esse checklist, gente. Esse checklist é para te ajudar a descobrir se já está no momento de você delegar na sua empresa ou não. Olha ali. É minha função realizar esta tarefa? Sim. Só eu posso executar? Se sim, você chega ali. Alguém precisa ser treinado para executar? Sim. Treine o quanto antes. Se não, não é só você que pode executar, qualquer pessoa faria? Delega. Delega, tá? Então, assim, qualquer pessoa pode fazer um miojão para o seu filho, qualquer pessoa pode fazer um feijãozinho para o seu filho. Se é o dia da sua entrega mais importante, ele vai entender. Embaixo. É minha função realizar essa tarefa? Não, delegue já. Delegue já. Não tem desculpa, tá? E aí, como é que a gente delega para as pessoas? A gente delega de acordo com o sistema perceptual. As pessoas são visuais, auditivas, sinestésicas ou digitais, tá? Visual é a pessoa que aprende olhando. Por exemplo, um tutorial faz ela aprender tudo rapidinho. Geralmente, a pessoa visual, ela é muito preocupada com a aparência. Então, é fácil você detectar os visuais aí no seu negócio, na sua família, na sua comunidade. Auditivos são pessoas que aprendem com áudio. Se ela coloca o Waze, o mapa do Waze sem som, ela erra o caminho, porque ela se atrapalha quando olha, mas ela precisa ligar o som do Waze e ter os comandos, vira direita, vira esquerda. Essa é uma pessoa auditiva. Sinestésica é a pessoa que só aprende com a mão na massa. Geralmente são atletas, geralmente são pessoas que dançam muito bem, né? Essas são pessoas que se movimentam falando com o corpo. E digital é aquela pessoa que é um pouquinho de cada uma. Hoje em dia, por causa da internet e das redes sociais, a gente tende a ser mais digital. É assim, você gosta de ver o tutorial, você escuta as instruções pelo áudio, você vai pôr a mão na massa para fazer, mas você precisa de um clique a mais. Aí você fala, ah, entendi. Então, se você tem, por exemplo, uma filha visual que pode te ajudar, você mostra como você faz e ela vai aprender. Se seu filho tem dificuldade de seguir orientações simples, você grava áudios e manda áudios para ele no WhatsApp e manda ele salvar. Se na sua equipe você tem uma assistente que não está sabendo fazer alguma coisa do jeito que você faz, ela precisa errar do seu lado. Porque na primeira ela erra, na segunda ela erra, na terceira ela acerta, e aí ela verdadeiramente aprendeu. Então, o legal é você mesclar estratégias para treinar as pessoas que precisam ser treinadas. Isso vale para a pessoa que passeia com o seu cachorro, isso vale para quem limpa a sua casa, vale para quem vai fazer as entregas da sua empresa. A gente precisa investir em treinamento para poder delegar. Então, você descobre como a pessoa funciona e entrega as orientações para ela no sistema, como ela tem facilidade mais para aprender, beleza? E aí, gente, é hora de cobrar. É a hora daquilo que a gente odeia fazer, porque a gente odeia receber. É o feedback. Como é que a gente cobra errado? A gente aprendeu aqui no Brasil, gente, a cobrar errado. Como é que a gente cobra errado? A gente generaliza, fala, você é muito preguiçoso, você nunca faz o que precisa fazer. Tá generalizando. Tá atacando a pessoa, preguiçosa. E aí só resta o quê? Ameaça. Você é muito preguiçoso, você nunca faz o que precisa fazer, e se continuar assim, você vai embora. Esse é o feedback que constrói um muro entre você e a outra pessoa. Isso vale para as relações pessoais e as profissionais também. Como é que a gente cobra, fazendo com que a pessoa se comprometa a fazer melhor e a aprender e a agir diferente? O feedback é assim, quando você especifica, olha, a demora na entrega da encomenda daquela nossa cliente especial me fez pensar que talvez você não esteja tão engajado assim na nossa meta de conseguir esse cliente grande e ir para a Disney. Toda vez que você atrasa uma entrega, a nossa imagem é prejudicada e eu recebo uma avaliação negativa no Google Meu Negócio. Isso espanta outros clientes. O que você pode fazer para parar de se atrasar nas entregas? Quando você faz essa pergunta, quando você mostra a situação,
Vê, você não xingou a pessoa de preguiçosa, você disse que, pelo comportamento dela, talvez ela não esteja tão engajada, tão comprometida. E você faz uma pergunta: como a gente pode mudar essa situação? A maior parte das vezes, a própria pessoa vai falar: tá, eu vou colocar um alarme para eu não me atrasar mais. Ou vai te pedir: por favor, me lembra de carregar o carro com as encomendas na véspera, porque aí eu não perco tempo de manhã. E aí sim, você ajuda essa pessoa a se desenvolver, em vez de precisar ficar toda hora trocando de fornecedores, de parceiros, de colaboradores, tá? E assistentes na sua vida. E de maridos também. E aí, gente, quando você engajou bem engajado, delegou bem delegado e conseguiu cobrar de uma maneira construtiva, você tem motivos para celebrar. Celebre como uma influencer. Quando uma influencer arruma uma marca, o que ela fala? Pessoal, cheguei nos 10K, eu devo isso a vocês. E então eu estou liberando um tutorial ou um tutorial de make que vocês tanto querem. Eu estou liberando 10%, um cupom de 10% para vocês comprarem o meu bolo de chocolate que vocês amam. Esse resultado também é de vocês. A gente precisa reconhecer os resultados de quem está com a gente, de quem se priva com a gente dos nossos fins de semana, de quem engaja com a gente no nosso dia a dia, dos nossos clientes, dos nossos parceiros. Como é que a gente celebra? Coletivamente, fazendo alguma coisa que todo mundo gosta, pode ser a viagem para Disney, mas também individualmente, porque cada um se sente amado de um jeito. Tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. E essas 5 linguagens são palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. Para alguém, um elogio vale muito mais do que um presente, por exemplo. Para alguma pessoa da sua família ou da sua equipe, uma refeição sem pegar no celular e olhando nos olhos é o melhor pagamento que você pode fazer depois de uma meta batida. Então, vai personalizando as recompensas, que eu tenho certeza de que você vai ficar uma super expert em liderança nas 4 etapas: engajar, delegar, cobrar e celebrar. E agora nós estamos indo para o final. Eu vou entregar para vocês um plano de ação para um Natal de Milhões e um 2025 extraordinário. Quero saber quem é que vai aplicar o plano. Olha só, a minha xará Pri conhece o livro. Que bacana. Então, gente, vamos lá. Esse plano é o seguinte: é para você desenvolver 6 facetas empreendedoras. Pri, pelo amor de Deus, eu já sou empreendedora, já não estou dando conta. Você está me dizendo que eu tenho que me desdobrar em mais 6. Calma. 6 facetas significa que existem 6 possibilidades de você atuar que você talvez não esteja aproveitando. Geralmente a gente é mais forte em uma delas e a gente peca nas outras. Então eu vou apresentar 6 facetas, você vai já pensar qual é a sua faceta que é seu ponto forte, você não vai deixar a peteca cair nele, mas você vai ver aquelas que você ainda tem por onde crescer, porque o resultado que você não tem está na persona que você não desempenha. Então vamos conhecer essas facetas mais a fundo? A primeira é a empreendedora em si. Quem é a empreendedora? É a pessoa que olha para o mundo, vê o que está faltando, vê o que pode ser melhorado e fala: é isso que eu vou fazer, é isso que elas querem. Ninguém sacou, eu saquei, eu vou entregar, elas vão adorar. Você detectar no mercado uma demanda que às vezes nem o próprio mercado sabe que tem. Por exemplo, o que é que você vai fazer de diferente nesse Natal para vender seus produtos? Você vai oferecer um brinde na sua loja? Você vai oferecer para quem fizer um combo de escova e unha de gel, você vai oferecer um potinho, uma hidratação ou um potinho de um creme que você vende no seu salão de brinde? Qual seria o extra que faria as pessoas pagarem muito mais? Aquele extra que a pessoa fala: nossa, o café dela é tão bom que tem gente que cobra mais barato, mas eu vou lá porque eu não resisto àquele café. Ou eu não resisto àquela cuca de banana, eu não resisto àquele pão de queijo. Talvez você olhando para as suas clientes, você tem que seguir suas clientes na rede social. Talvez você olhando para elas, você desculpa, nossa, esse ano foi um ano de vacas magras para elas, elas não estão podendo gastar muito. Então, se de repente eu fizer caprichar na massagem no lavatório, ou oferecer uma massagem facial para ela, ela vai se sentir tão mimada que ela vai preferir voltar no meu estabelecimento em vez de ir na concorrência. Então, descobrir o que elas estão precisando e oferecer em forma de plus.
Segundo, é a especialista. Muitas de nós temos esse lado muito forte, principalmente se você desenvolver um método, por exemplo, você dá treinamentos e você desenvolveu um método de avaliação de personalidade, né? E você fala muito, por exemplo, do DISC, é uma ferramenta muito clássica que o pessoal de RH, tem gente de RH aqui que eu já vi, a Cristiane, conhece, o pessoal conhece o DISC. E se você criar um método adaptado em cima do DISC, específico para um tipo de cliente sua, como você pode tornar a sua solução mais autoral? Por exemplo, vocês conhecem aquela Priscila França, que desenvolveu um método de massagem drenante, ela virou a massagista, Renata França, virou a massagista das estrelas e hoje ela forma massagistas, porque ela tem uma drenagem super power, ela criou um método dela. Gente, ela inventou do zero? Não, ela pegou algo que já tinha, turbinou, criou um método, patenteou e passou a formar outras pessoas. Você ganha na escala quando você tem uma solução autoral que mais ninguém tem. É diferenciação. Então pensa como você pode entregar o arroz com feijão consagrado, mas com um tempero só seu. Terceira faceta é a da professora. Gente, essa é muito importante. Olha só, uma lojista que eu conheço, de loja de roupa, ela falou assim, eu não compro muita peça vermelha para minha loja, porque as minhas clientes só usam vermelho no Natal. E aí as peças vermelhas ficam todas encalhadas no estoque. E ela falou isso para mim porque eu gosto muito de vermelho. Eu falei, nossa, então você precisa criar um tutorial para ontem de como compor looks usando vermelho o ano todo. E você vai queimar esse estoque. Muitas vezes a gente precisa ensinar nossos clientes, nosso público em potencial, a usar melhor os nossos produtos e serviços. Às vezes a gente acha que a gente sabe, que elas sabem para que serve, mas elas só fazem um uso. E quando elas descobrem múltiplos usos para a nossa mercadoria, para o nosso produto, elas acham que ele é mais barato, porque ele serve para mais coisas. Então, você mostrar num tutorial a versatilidade do que você oferece vai ajudar a vender muito mais, porque a pessoa vai falar, não está tão caro assim, porque eu não vou usar só no Natal, eu vou usar mais 6 vezes ao longo do ano. Se ela dividir o preço da peça por 6, ela vai achar a peça barata. A influenciadora, todas nós somos a principal influenciadora do nosso negócio, gente. Então, o que você precisa entender? Que você é embaixadora da sua marca e você influencia a decisão de compra, consumo e estilo de vida. Se você, por exemplo, tem uma adega, ou um bar, ou um restaurante, mas toda sexta-feira, às 18 horas, você abre um espumante que você vende lá na sua adega. Você abre uma live e fala, meninas, a semana foi dura, eu vou compartilhar meus desafios da semana. E você está lá tomando seu espumante. E você está falando, um brinde a todas nós que finalizamos a semana com dignidade. Sucesso. Se você cria esse hábito, é muito difícil que essa sua audiência, essa sua comunidade não queira saber qual é a marca do seu espumante, ou num dia, numa sexta-feira difícil, numa quinta-feira difícil, ela corra na sua adega para comprar aquilo, porque você criou um ritual de marca, criar um ritual de marca. Então, às vezes, a gente gasta uma fortuna com influenciadora, esquece que a melhor influenciadora do seu negócio é você mesma, é a gente mesmo. A líder, gente. A líder é aquela pessoa que, mais do que ter uma marca, ela tem um movimento, uma comunidade. Então, o que você precisa? Construir o seu manifesto de marca. De que crenças, ritos, inimigos comuns e visão de futuro nós partilhamos? Por exemplo, a sua marca tem uma simpatia pela causa animal. Então, por exemplo, você descobriu que um abrigo tem dificuldade de manter a ração para os animais. O que você vai fazer? Você vai destinar parte das suas vendas ou você vai criar um posto de coleta de ração para levar para esses animais, ou de roupinha para os animais no inverno. Mas você vai incorporar essa causa à sua marca, porque todo mundo que se identifica com essa causa, no caso, exemplo, a causa animal, vai preferir comprar de você, porque sabe que além desse dinheiro alimentar o seu negócio, ele também vai para uma causa que ela tem simpatia, né? Semana passada eu fui comprar uma passagem aérea e eles cobram um percentual a mais se você quiser compensar o carbono emitido. Ou seja, as pessoas já estão decidindo por empresas e compras considerando o meio ambiente. Então pensa que causa faz sentido para você. Invista nas crenças, invista nas causas e invista nos rituais, porque aí você vai ter
Se amanhã ou depois de amanhã, em vez de salão de beleza, você resolver vender carro, essas pessoas que se identificaram com você vão com você comprar os carros. Você não tem só uma marca, você tem um movimento, uma comunidade. E a gestora, gente, essa faceta a gente não pode deixar de ter. A gestora, ela olha para os números e ela vê o que precisa melhorar. Minha pergunta para você, né? Qual é o processo que você precisa aprimorar para bater a sua meta? Aliás, qual é a sua meta para esse Natal? Pensa aí na sua cabeça, 30 segundos, um número mágico. Você precisa ter um número mágico. Número mágico, 15 mil, 20 mil, 5 mil, 2 mil, 10 mil. Põe um número mágico para você faturar nesse Natal. E depois pensa, aquilo que eu já tenho, eu preciso melhorar o meu processo de produção, meu processo de venda, meu atendimento, meu pós-venda, meu marketing, minhas redes sociais, o que eu posso melhorar para bater a meta e chegar no meu número mágico. Quero saber se vocês já têm aí um número mágico. Gente, quando você faz isso, engaja, delega, cobra e celebra como uma líder assertiva e você investe em turbinar a faceta empreendedora que te falta, você finalmente entra no ciclo do empreendedorismo do sucesso. Ele existe, ele é possível, ele é viável para nós mulheres. E ele funciona assim: você empreende com estratégia, escolhe os sócios por complementaridade, confia e confere. Lembra que eu falei? Delegar é confiar e conferir. Em marketing e finanças, você sabe o suficiente para cobrar os resultados que precisam ser feitos. Você não agrada o cliente errado porque você tem um movimento de marca e as pessoas que compram de você não estão comprando por preço, estão comprando por valor e por causa. Você personaliza o filé. Em vez de você ficar eternamente fazendo escova na cabeça de todas as suas clientes, você delega isso para o seu melhor cabeleireiro e você aproveita para tomar um cafezinho bem gostoso com a sua cliente e ouvir o que ela tem a dizer sobre a vida. Você tem mais tempo para viver digitalmente. Você constrói não só um posicionamento de marca, mas a sua marca como líder, como empreendedora. Você se dá férias. Você se permite ficar offline depois das 8, depois das 10. Você faz conexões inteligentes. Você se inscreve agora no Della Summit. Vai encontrar um monte de empreendedora maravilhosa que está aqui assistindo a gente para se conectar, aprender, trocar experiência e sentir, se reenergizar porque você não está sozinha. Você aprende a entender que negócio de família não é família. Pode incluir a família, mas do jeito certo, cada um na sua função por talento, por competência e não por favorzinho. E aí você passa a decidir pelo amor e não mais pelo medo. Gente, medo é a fé naquilo que pode dar errado. Fé a gente tem de qualquer jeito. Fé no que pode dar certo ou fé no que pode dar errado. Empreender é ter fé no que pode dar certo. Foi com fé no que pode dar certo, gente, que eu empreendi pela terceira vez na minha vida. Isso foi em 2008. Eu decidi me tornar coach de carreira para adolescentes. E aí vieram as mães desses adolescentes e pediram para que eu as ajudasse ou a criar um e-commerce, montar um negócio, voltar para o mercado de trabalho, crescer dentro da empresa. E eu não tinha material sobre liderança feminina. Foi quando eu encontrei esse livrinho, gente. Isso foi em 2008 e esse livro era velhinho, usado, do ano 2000, na Amazon americana. Muitas palavras em inglês que eu não sabia. Eu li esse livro com o dicionário do lado, dessa autora, Sally Helgesen. Era livro de um sebo. E aí, gente, foi esse o ponto de partida que me fez acreditar que eu podia ajudar mais mulheres por meio das minhas palestras, por meio das minhas mentorias, né? E depois de mais de 300 mulheres que eu ajudei a crescerem individualmente e outras tantas com palestras, aconteceu o que seria improvável. A autora desse livro, Sally Helgesen, veio para o Brasil, mesmo sem me conhecer, e nós duas fomos palestrantes no mesmo evento. Qual seria a chance de você, que pegou um livro de alguém que você não conhecia, de outro país, um livro usado, um dia estar no mesmo palco, falando sobre o mesmo tema, com a referência mundial no seu assunto? Essa é a Sally e ela está apontando para a minha imagem no banner do evento Encontro com Gigantes e eu estou apontando para ela. Nesse dia desse evento, gente, que foi em 2018, ela autografou esse meu livrinho velho e ela adorou saber que a obra que ela fez por fé, porque escrever livro também é uma obra de fé, ajudou uma nova empreendedora a ter um posicionamento que ajudaria milhares de outras empreendedoras. Legado é isso.
Talvez vocês queiram saber que fim levou o Pedro e eu consegui fazer com que o Pedro se formasse na universidade que ele quis, ele se tornou administrador de empresas, hoje ele trabalha com serviços financeiros e ele está noivo, ele vai fazer 30 anos ano que vem, ele está noivo da Gabi, e a Gabi, gente, a Gabi, ela trabalha numa empresa que organiza muitos eventos, e a Gabi, como eu, também viaja muito, passa muitos períodos fora de casa. Outro dia ela estava num carrinho do Projac com o João Vicente, e eu falei, nossa, se o Pedro não tivesse aprendido com uma mãe que viaja a trabalho, que trabalha fora, que tem que ralar, que isso é normal, e que uma mulher realizada, quando volta para casa, volta com muito mais amor, porque ela está fazendo a paixão dela e está tendo resultado, talvez ele não estivesse pronto para a Gabi. Então, eu não tenho uma filha mulher, mas o meu legado, por meio do meu filho homem, do meu filho menino, é permitir que a Gabi possa ser empreendedora da carreira dela, possa ser uma líder mulher e tenha resultados e seja amada com isso também. Então, para finalizar, gente, o legado da liderança feminina não é ficar acanhada porque a minha mãe e minha avó nunca foram tão longe como eu. O legado da liderança feminina é amplificar as conquistas das nossas ancestrais e pavimentar o caminho para quem vem depois. Eu tenho certeza de que vocês vão deixar um legado maravilhoso. Eu quero conhecer e conversar melhor com cada uma de vocês. Mais uma vez, minha gratidão ao Sebrae, aqui na figura da Marina. Minha gratidão ao Apolo Palestrantes, que confiou em mim para essa ação. E aqui está meu arroba, eu vou adorar conhecer as histórias de vocês. Muito obrigada. Quem tiver dúvida, pergunta. Se a gente ainda tiver um tempo, eu estou aqui à disposição. Priscila, o teu final ali, nossa, era exatamente o que eu ia colocar. Eu também não tenho uma filha mulher, tenho um filho homem, ainda criança, mas é isso, né? O que a gente está deixando para as nossas futuras gerações. E como mãe de menino, a gente tem justamente esse, né? Esse papel. E nós que trabalhamos com mulheres, com empoderamento, enfim, com esse tipo de transformação, parece que pega ainda mais forte para a gente, né? Porque a gente tem esse outro papel que é como mãe de um menino, de trazer homens melhores, de fazer com que esses homens acolham de forma realmente diferente as mulheres que a gente está treinando por aí, né? Se meu filho for CEO, ele não vai falar besteira, gente, prometo. É exatamente isso, até porque senão vai se ver em casa, né? É isso mesmo, vai tomar bronca. Deixa eu fazer uma pergunta para ti, Priscila, que surgiu no chat da Márcia, tá? Ela pergunta o seguinte: quais estratégias você acredita que são essenciais para fomentar uma cultura de apoio e colaboração entre mulheres empreendedoras, especialmente em setores tradicionalmente dominados por homens? A gente precisa de política pública. A gente precisa de capacitação, a gente precisa de política pública e a gente precisa de dinheiro, gente. A gente precisa colocar dinheiro nos negócios das mulheres. Então, linha de crédito facilitada. Então, para mim, é todo mundo caminhando junto. A gente precisa de Sebrae, a gente precisa dos bancos, a gente precisa das cooperativas, a gente precisa das famílias se envolvendo. Né? A gente precisa levar essa conversa para casa, a gente precisa fazer os meninos assistirem esse tipo de palestra, esse tipo de conversa, né? E a gente precisa, quando chega numa feira, num evento que não tem mulher expondo, fala, ué, mas cadê os produtos das mulheres, sabe? Priorizar comprar de mulher. E assim, você tem uma amiga, uma vizinha, tá fazendo um bom trabalho, gente, compartilha. Não custa nada, é 1 minuto de indicação, sabe? 30 segundos, um story, fala bem. Então, a gente precisa ter tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Onde eu vejo que tem muito potencial para crescer? Nas políticas públicas, nos bancos, nas linhas de crédito e nas casas, domesticamente. A gente precisa falar, esse negócio muda a vida, esse negócio impacta a família, impacta a comunidade. Então é o seguinte, todo mundo vai fazer sua parte. A gente precisa ser 50-50, a gente precisa realmente fazer 50%, 50%, gente. As pausas na carreira, né, a gente vê os últimos anos com a pandemia, quantas perdas os negócios das mulheres tiveram, porque a gente voltou para casa, aquele esquema de emergência, vou cuidar dos velhos, vou cuidar das crianças, e qual foi o negócio sacrificado? O dela. Né? Então, a gente precisa agora, que está no momento ainda devagar, mas está ainda na retomada, a gente precisa recuperar, precisa falar, olha, eu segurei a sua pastinha, eu lavei as suas camisas, eu passei as suas camisas para você brilhar na empresa, agora você vai enrolar meus brigadeiros comigo. Não tem outro jeito, tem, Marina?
Cada vez mais eu tenho chegado à conclusão que a gente precisa começar pela questão política, realmente. A gente precisa ter cada vez mais mulheres em posições de tomadas de decisão. Não é só liderança de empresas, mas sim aonde a gente vai fazer isso que tu falou, política pública, crédito, enfim, né? Que a gente realmente vai começar a olhar para as nossas necessidades. E aí muitas das mulheres acabam questionando assim, mas as mulheres só fazem política para as mulheres? Se não formos nós, quem serão, né? Então, quem fará? Então, é por é exatamente isso que tu falou, esse é o essencial, esse é o começo. E nós, mulheres, precisamos ter consciência que a gente tem o poder da decisão e do poder de eleger quem nós realmente quisermos que esteja lá na frente, né, nos representando. E de cobrar depois. E de cobrar depois, exatamente. Esse é o nosso papel como eleitor. É isso mesmo. Perfeito. Priscila, eu acho assim, a tua fala de encerramento já foi perfeita, tenho certeza que trouxe ainda mais conexão com todo o conteúdo que tu já compartilhasse com a gente. Tem um comentário ali no chat que fala assim, não dá nem tempo de anotar uma dica, já vem outra. Então, já deixa aqui, gente, vai ficar gravado por 30 dias. O mesmo link que vocês acessaram a palestra ali pelo e-mail que vocês receberam, é o link que a palestra fica gravada. Então, volta, anota, escuta de novo. Enfim, realmente assimila aquilo que faz sentido para você neste momento e anota aquilo que com certeza vai fazer sentido mais para frente, porque é isso, né? As coisas vão e voltam. Quer deixar uma mensagem final, Priscila, por favor? A minha mensagem final, gente, recusem-se a aceitar o sempre foi assim. Não precisa continuar sendo aquilo que não é normal, aquilo que não é justo, aquilo que não nos eleva. Combinado? Combinado, gente. Para mim é isso aí. Eu espero que para vocês também. Então, obrigada para todas vocês que nos acompanharam ao vivo, mas também para todas aquelas que estão nos assistindo no gravado. A gente sabe dos corres do dia a dia. Vou reforçar, a palestra fica disponível por mais 30 minutos, então só guarda o link para que vocês poderem rever o conteúdo. Não deixem de avaliar o nosso encontro de hoje. A opinião de vocês é extremamente fundamental. De novo, gente, a gente já está planejando 2025 e tem muita coisa boa. Mas enquanto 2025 não chega, a gente reforça o convite para vocês, né, participarem presencialmente do Dallas Summit, que vai acontecer nos dias 21 e 22 de novembro. Tem muita coisa boa que a gente está realmente trabalhando aqui dia e noite, dia de semana e final de semana, porque a gente sabe o impacto e a transformação que é empoderar e desenvolver e, enfim, conectar cada vez mais mulheres empreendedoras. Então, fiquem ligados, aproveitem. Se vocês quiserem cupom de descontos, também pode me chamar lá no meu @ sou Marina Barbieri. Eu tenho um cupom de desconto esperando por vocês, por favor. Quero encontrar todas vocês presencialmente no Dallas Summit. E agora que a nossa temporada do Encontro 2024 do Encontro Entre Elas terminou, eu quero realmente agradecer a todas vocês que estiveram. Eu sei que muitas de vocês estiveram desde o início, lá em abril, até o nosso último encontro hoje com a Priscila, interagiram no chat, compartilharam experiências, convidaram outras mulheres, deixaram avaliação e comentaram ao longo do ano. É muito bom fazer parte dessa comunidade Sebrae Delas e estar junto com vocês, principalmente crescendo junto com vocês. Beijo grande e a gente se encontra presencialmente no Dallas Summit. Até mais, gente. Ser dona da minha empresa me ensinou que por trás de toda grande mulher existem outras mulheres que ajudaram ela a chegar lá. Foi o suor da minha mãe que pagou meus estudos. E foi só com o apoio da minha irmã que eu consegui cuidar do meu negócio e dos meus filhos ao mesmo tempo. Já cresci, já caí, já reinventei meu negócio, mas nunca fiz nada sozinha. Por isso a gente tem uma regra. Quando uma mulher sobe, ela puxa as outras para cima. Sebrae, a força da empreendedora brasileira.